Opa, e aí, beleza? Seja muito bem-vindo. Vamos começar aqui mais uma aula. O que é que nós vamos falar hoje? Falar um pouquinho, né? Continuar falando sobre e-book. As pessoas sempre me perguntam, Pablo, como é que você faz e-book? Como é que funciona? Né? Não sei se você sabe, mas eu sou o rei do e-book, digamos assim. Né? Eu sempre, praticamente toda semana, eu consigo criar um, né? E ele vai variar conforme o tamanho, o tema, né? Às vezes eu termino durando para produzir ele um pouco mais de tempo, já que dependendo do tema eu vou ter que fazer uma pesquisa um pouco mais alongada, mas o fato é que todo o processo de criação até venda dura estourando no máximo 10 dias, né? Como eu disse, com salvo algumas exceções. E o que é que você precisa saber? Deixa eu só ajeitar aqui. Para a criação de um e-book. O que você precisa? Deixa eu só ajeitar aqui. Agora vai. Criação de um e-book. O que precisa? Vamos lá. Primeiro, evidentemente, pesquisa. Pesquisar. Eu não vou nem considerar uma pesquisa inicial. No que você é bom. O primeiro passo é exatamente entender no que você é bom. Pablo, como assim no que eu sou bom? Por exemplo, eu sou professor de biologia, né? Então eu domino a questão da biologia, beleza. Mas além disso, além de biologia, o que é que eu mais domino? Domino o processo de realizar vendas online, de realizar vendas de uma forma geral. O que mais? O que mais que eu posso encaixar, digamos assim? Eu conheço sobre tráfego. Tráfego de Facebook para Facebook, um pouquinho para Google. Então, beleza. Então, perceba que esse meu conhecimento dessa área faz com que eu possa ser, não ser um grande expert, mas que eu possa produzir algum material útil. Porque a grande questão todinha sobre no que você é bom é exatamente isso. Além, né, você conseguir produzir, nem que seja 20, 25 páginas, por exemplo. No que você é bom. Depois, alguém mais faz o mesmo que você quer fazer. Existe algum concorrente? Alguém grande, alguém pequeno, médio? Quem são as pessoas que nesse ramo de atividade que você quer, desse e-book que você quer criar? Exemplo, eu sou da área de perca de peso, exatamente um tipo específico de perca de peso lá, cetogênica. Tenha mais alguém? Tem. Quem são as pessoas? Pesquise sobre elas, tente entender o que elas estão produzindo. Não é que você vai copiar, mas você vai tentar entender o nicho, entender como é que está funcionando as coisas. Alguém mais faz o mesmo que você quer fazer, e aí vem exatamente a pesquisa para a criação do e-book. Você vai pesquisar, né? E aí você vai analisar uma série de fatores, começar. E uma grande dica é utilize tópicos. Vários tópicos para começar a produzir seu e-book. Depois de ter criado todos os tópicos, todas as análises, e aí você vai criar o e-book. E esse e-book, ele tem que ser uma solução que vá do ponto A para o ponto B. Outra coisa, como assim, Paulo, do ponto A para o ponto B? Ele tem que resolver uma coisa muito específica, tem que ser muito claro. Exemplo, transforme os stories do seu Instagram numa máquina de vendas. Ou na realidade é esse tema, na realidade antes era um outro. Antes eu só usava o termo copy para stories. Mas depois eu mudei para esse termo. Transforme os seus stories numa máquina de vendas. E nele o que eu ensino? Ensino como é que se realiza vendas utilizando os stories do Instagram. Então a pessoa sai do ponto A para o ponto B através de pelo menos 3 estratégias que eu apresento lá naquele meu e-book. Ou então tem lá um outro que fala sobre como é que eu devo criar uma oferta irresistível. Como é que minha oferta tem que ser o mais irresistível, quase não sai agora. Como é que ela vai se tornar irresistível possível? Como? Onde?
Existe alguma estratégia por trás? Sim, tem. Tem um outro livro meu que é sobre títulos, só o título para chamar a atenção, que são chamados de headlines. Na copy é chamado de headline. E passei o nome desse e-book é Headlines Campeãs. O que ele faz? Ele resolve uma dor muito forte de alguém, que é o quê? É o título para chamar a atenção, não o título do livro, o título de um anúncio, de uma página. Pode ser até o título também de um e-book, de um produto, uma coisa que vai chamar a atenção. Eu trouxe vários modelos já praticamente prontos, só substituir os dados, já está lá para você não pensar tanto assim. Então perceba que eu criei e-books que saem do ponto A para o ponto B. Ele resolve uma dor muito forte. Tem um outro lá que é Descubra como criar produtos digitais que vendem como água. Então eu mostro 5 passos. Então é um passo a passo. Então tem que ser uma solução. Crie um passo a passo fácil de ser colocado em prática. Então essa é a grande questão. Vai criar um e-book? A maioria dos e-books tenta criar um e-book nessa linha do chamado how to do, de como fazer, certo? Pode também até ser utilizado o termo e-book, mas também você pode utilizar o termo guia. Já que você vai fazer um passo a passo, pode se transformar também de um guia, para não ter que estar usando o termo e-book direto, já que em alguns nichos o termo e-book não é muito bem-vindo muitas vezes. Então você pode mudar um pouquinho nesse sentido, né, e utilizar então guia. Independente do termo se é e-book, se é guia, enfim. Então cria um passo a passo, fácil de ser colocado em prática e manda brasa, certo? Essa é uma estrutura mínima que você tem que ter. Lógico que aí vão ter outros detalhes importantes, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, para o vídeo não ficar tão longo, então, num outro momento, eu vou falar um pouquinho mais de alguns detalhes, por exemplo, sobre os capítulos, o que é que os capítulos têm que ter, mas pelo menos esse é o básico que você vai ter que trazer. No que você é bom, por quê? Para que você possa, a partir daquilo que você é bom, pesquisar outras pessoas, se essas pessoas fazem o mesmo que você faz, você vai começar a pesquisar para a criação do seu e-book, começar a utilizar vários tópicos para montar uma solução que vá de um ponto A para o ponto B e principalmente que essa solução que sai do ponto A para o ponto B seja criada em forma de passos, em 3, 4, 5, 8, 10 passos, não mais do que 10. 10 já, ou mais do que isso, já fica um pouco enfadonho e já, né? Outra curiosidade, se você está iniciando nesse mundo, digamos assim, então procura produzir e-books pequenos. Quando eu digo pequeno, de 25, 30, até no máximo 40 páginas, você consegue vender tranquilamente por volta de R$20. Você não vai ficar rico. Aquilo que eu digo, e-book não lhe deixa rico exatamente, mas é uma porta de entrada para outros produtos, talvez para um produto principal. Sim, não esqueça, tem uma informação importante, certo? Que é observação. Vou deixar aqui, ó, observação. Pense em um produto principal que resolva uma quantidade considerável de problemas. Considerar. Então você vai ter que pensar num produto principal. Pablo, que produto principal? É aquele que você depois lá na frente vai gravar, que vai valer, você vai vender por R$400, 300, na pior hipótese por R$97, não menos do que isso. Tem que ser mais do que isso. Então um produto principal, você vai ter que pensar nele. Não é que você vai criar esse produto principal agora, mas imagine ele. Eita, o meu sonho é conseguir produzir esse produto, tenha em mente ele. E aí você começa a construir e-books, né? Por exemplo, um e-book que resolva uma coisinha lá, um passo específico, uma coisa maior, certo? Por exemplo, eu tenho um material, em breve até para lançar, hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ainda não está pronto.
mas é um material ultra completo que é ensinando todo o básico da criação do e-book, como é que se cria em mínimos detalhes todos esses pontos que eu coloquei aqui para você, como é que cria uma estratégia de vendas, como é que eu vendo, como é que eu uso lá o Facebook Ads, como é que funciona, todos esses detalhes. Então é um produto maior, mais complexo, mas eu preciso também ter outros produtos mais em conta que resolvam problemas específicos, que é, por exemplo, entender, tem pessoas que precisam entender ainda o que é o infoproduto, tem pessoas que precisam entender o que é um lançamento, qual é a diferença de um perpétuo, é melhor usar perpétuo ou usar lançamento. Pequenos detalhes, o que é um tráfego orgânico, o que é um tráfego pago. Tem pessoas que têm esse tipo de dúvida. Então eu trouxe o que um e-book mais básico, que é Descubra como criar infoproduto, né, que vende como água, ou produtos digitais que vendem como água, na realidade. Então é um produto mais básico, um e-book, que vende mais em conta, que apresenta, digamos assim, às pessoas o mundo digital, né? E aí eu tenho uma solução completa. Eu mostrei isso, olha, é possível, e aí eu estou mostrando uma solução, que é o que? Usando o e-book. Em breve eu estou para lançar um outro, que é utilizando já um outro processo, um outro tipo de venda, que é usando webinários, ou usando workshop, usando imersão. Então são estratégias diferentes, tudo para mostrar o produto principal lá meu. Então, porque eu vou vendendo outras coisas. Então, sempre tenta analisar dessa forma como um todo. O seu e-book tem que ter um propósito, essa é a grande questão. Vai criar um e-book, não crie só por criar. Pense num produto futuro principal que é interessante você futuramente ter, e aí começa a construir o e-book. Aquele e-book não vai ser a coisa ultra importante. Lógico que você não vai fazer de qualquer jeito, mas não quer dizer que vai ser da sua vida, a melhor coisa da sua, mais produzida até hoje da sua vida. É algo que você vai colocar um esforço, não é, para poder depois começar a produzir outros materiais que vão servir futuramente como um chamariz, digamos assim, para outros produtos maiores. Essa é a grande questão que eu venho aqui. Vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar tão longo. Nos vemos por aí. Hoje eu falei sobre criação de um e-book, o básico, o beabá sobre criação de e-book. Valeu, até a próxima. Fui.